Nas eleições, o PT insiste na candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. Os bastidores, Beatriz Manfredini. Eu conversei com lideranças do Partido dos Trabalhadores aqui em São Paulo e a data, então, para fechar essa estratégia, fechar esse jogo é março. Eles esperam, então, ter todos os cenários bem desenhados até lá e agora começam a desenhar cada vez mais as estratégias para esse ano de 2026. Aqui o estado de São Paulo, claro, o maior colégio eleitoral do país, é tido como importantíssimo, não só para a própria eleição no estado, mas como palanque, como impulsionador da tentativa de reeleição do presidente Lula. Então, os nomes que vão se desenhando para compor o jogo aqui em São Paulo precisam ser, na leitura dessas lideranças da sigla aqui em São Paulo, nomes fortes, pensando também na eleição nacional. Sendo assim, o nome do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, continua despontando como favorito, mesmo que ele resista e diga internamente que não pretende se lançar governador do estado. Fernando Haddad sofreu 2 derrotas consecutivas, praticamente, em São Paulo. Em 2016, perdeu em primeiro turno a Prefeitura de São Paulo para João Dória. Em 2022, perdeu a disputa do Palácio dos Bandeirantes, do governo do estado, para Tarcísio de Freitas, atual governador. Mesmo assim, essa segunda rodada, essa segunda eleição perdida para Tarcísio, não é considerada uma eleição ruim, já que Fernando Haddad teve 44% dos votos contra 53% de Tarcísio. Isso reforça, então, o que o partido acredita, que Fernando Haddad continua sendo muito forte por aqui, é a principal figura do PT em São Paulo e que poderia impulsionar Lula, então, nessa candidatura nacional. Por isso, o nome dele é colocado como favorito, até mesmo em cenários em que Tarcísio não vai disputar a reeleição e vá para a presidência da República, justamente por conta desse fator impulsionador de Fernando Haddad. O nome do ministro da Inovação e vice-presidente Geraldo Alckmin também foi bastante ventilado, mas nesse momento que se fala nos bastidores é que ele tem preferência para continuar na chapa com o presidente Lula como vice, até porque ele teve boa aceitação, esse é o entendimento interno, e também boa atuação em algumas crises, como a crise do tarifaço, por exemplo, dos Estados Unidos. E aí nós temos outros nomes de ministros que, de acordo com o que eu conversei com as lideranças, seguem no páreo. A avaliação é que todos os ministros estão no páreo até que se prove o contrário. Então nós temos a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, colocando agora um momento de mudança de partido. Elas devem deixar, respectivamente, o MDB e a Rede para mudar até mesmo para o Partido dos Trabalhadores ou para o PSB. E aí, nessa dança das cadeiras, foram colocadas principalmente Tebet como possíveis candidatas ao governo do estado. Teriam ali a favor o fato de serem mulheres. O estado de São Paulo nunca foi governado por uma mulher, mas nesse momento a preferência interna do PT é que elas saíssem então como candidatas ao Senado, que tem 2 cadeiras aqui no estado de São Paulo que precisarão ser ocupadas. Outros nomes, como o de Márcio França, do empreendedorismo, também são ventilados. França já governou o estado de São Paulo e teve uma votação expressiva contra João Dória lá atrás, mas o nome dele ainda não aparece como os principais despontando, e até mesmo de Guilherme Boulos, secretário-geral de comunicação da presidência, é citado. Só que quando Boulos largou ali o cargo de deputado para virar ministro de Lula, um dos objetivos era continuar com Lula até o fim desse último ano de mandato, também pensando impulsioná-lo nacionalmente. Então ele é o ministro que fica mais distante nesse momento desse jogo que vai se desenhando.